Hora de conversar com Mônica Bergamo. Vez por outra, a Mônica traz um recorte positivo com boas notícias no meio de tanta notícia ruim. Esse é um deles. O número de mortes de enfermeiros no Brasil despencou. Consequência da vacina, Mônica? Bom dia. Ali, bom dia a todos. Pois é, uma notícia realmente boa, né? Quer dizer, o número de mortes, como você disse, não só de enfermeiros, como de técnicos e auxiliares de enfermagem por Covid-19, despencou no Brasil depois do início justamente da vacinação. Esse número ele vinha crescendo, como estava acontecendo com tudo no Brasil, com toda a população geral brasileira, atingiu um pico nesse ano, em março, com 83 óbitos, e caiu, olha que incrível, Megali, caiu para 24 mortes, que a gente lamenta muito, em abril, mas foi uma redução de 71%. E foi um caminho, quer dizer, foi um fenômeno inverso, né? A queda seguiu um caminho inverso das mortes registradas no Brasil no mês de abril. O mês de abril foi o mais letal da epidemia, né? Com 82 mil óbitos. E, no caso dos enfermeiros, foi o mês com o menor número de óbitos, tirando novembro do ano passado, porque os profissionais de saúde, os profissionais de saúde no geral, foram um grupo que sofreu demais, tem sofrido demais nessa epidemia, né, Megali? A Covid já matou 776 profissionais de enfermagem no Brasil, um número recorde no mundo, né? Eu me recordo que no começo, eu tenho até aqui os gráficos, você se recorda quando começou a epidemia do coronavírus no Brasil, foi uma explosão de mortes entre enfermeiros, 105 enfermeiros chegaram a morrer só no mês de maio. Depois esse número foi seguindo a tendência da população geral, conforme a gente foi fazendo quarentena, conforme fomos aprendendo a seguir alguns protocolos, foi caindo esse número de mortes, caiu para 73 em junho, foi para 44 em setembro, chegou na base da base, no mês de menor letalidade, que foi novembro. Você se lembra que a curva do Brasil todo caiu, todo mundo muito achando que a gente ia encontrar um controle, que a gente ia conseguir controlar a epidemia. Ali por outubro, novembro, caiu para 13 mortes por mês, depois voltou a subir. Em dezembro foi para 30, janeiro para 55 mortes, fevereiro para 60, março para 82. Aí começa a vacinação. Enquanto na população brasileira a explosão segue para cima, no caso dos enfermeiros despencou. Então, uma das razões que estão sendo apontadas é, de fato, a vacinação. Eles estão os profissionais de enfermagem estão incluídos nos grupos prioritários de vacinação, né? Então, o Conselho Federal de Enfermagem diz que há outros fatores também, né? Por exemplo, o uso a disponibilidade, uma maior disponibilidade de equipamentos de proteção, que você não tinha no começo da epidemia, maior conhecimento de protocolos para o combate ao vírus, mas o principal fator seria, de fato, a vacinação, né? A gente já viu isso, nós já trouxemos notícias aqui de que o número de óbitos, enquanto subia no Brasil, também começou a cair em profissionais do Hospital das Clínicas de São Paulo, em profissionais de saúde do Ceará. Então, a gente tem pontos localizados que a gente está podendo estudar. Ainda são muito poucos brasileiros vacinados em comparação com o total da população, mas nesses grupos onde houve a vacinação em massa, a gente tem visto queda nos óbitos, o que é uma notícia maravilhosa, porque significa que, além da proteção individual de cada um, nós, como sociedade, com as vacinas, possivelmente vamos conseguir controlar essa epidemia. Pena que no Brasil vai demorar bastante, né, Megali? Mas a hora vai chegar e aí vamos tentar segurar a onda até chegar esse momento de fato em que nós vamos ter vacina disponível para todo mundo. Ô, Mônica, a gente está aqui na expectativa para os primeiros depoimentos de hoje, a CPI da pandemia, hoje com ex-ministros, mas o ex-ministro também, o Pazuello, o atual também vai falar, né, mas na quinta-feira, o Pazuello presta depoimento amanhã na CPI. O que a gente pode esperar, hein? Olha, o ministro Pazuello vai ser questionado especialmente sobre essa questão das vacinas, o atraso nas vacinas, na chegada de vacinas é acreditado ao governo federal, o fato de não terem assinado o contrato com a Pfizer, próprios são integrantes do governo, né, fiéis ao presidente Jair Bolsonaro,
que falam isso, que houve um atraso, que houve um desprezo pela vacina da Pfizer, que a Pfizer ficava até oferecendo lá naquele momento, ainda não tinha fechado o contrato com o mundo todo, e houve ali palavras do Fábio Weingarten, ex-secretário de comunicação do governo, houve incompetência mesmo. Então, esse vai ser o principal foco, vacina, né? Vacina e indicação de remédios que não têm eficácia contra a Covid. Mas também, Sheila, os senadores vão perguntar para o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, quem eram as lideranças políticas que queriam um pichulé do Ministério da Saúde no fim de 2020. Você se recorda que quando ele estava saindo do cargo, ele falou com o novo ministro Marcelo Queiroga, e ele sabia que estava sendo filmado, e ele fez questão de dizer, queriam um pichulé aqui, que ele se negava, né, a soltar dinheiro, que chegou uma carreata de gente pedindo dinheiro politicamente, disse ele, e que ele negou, que foi uma outra guerra, né, por causa disso, e que ele diz o seguinte, era uma carreata de gente pedindo dinheiro politicamente, queriam um pichulé, mas ele não deu esse pichulé. Então ele vai ter que explicar o que era esse pichulé, quem que queria pichulé, o que ele quis dizer com esse pichulé, que tipo de dinheiro político era esse, né? Então um dos senadores que já disse que vai fazer essa pergunta é o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, vai perguntar o que era esse pichulé, que ele falou ali, sabendo que estava sendo filmado, e fez questão ali de jogar essa indireta, né, para a classe política, né? Então ele vai ter que explicar o que é o pichulé, e mais uma explicação para o Pazuello, que vai ser de fato um grande depoimento, né? A CPI é interessante até para que a gente dê concretude, né, a essas palavras ao vento, que muitas vezes são ditas por lideranças, imaginando que nunca serão cobradas por essas palavras. Agora, o tom do Pazuello, se ele vai entubar a responsabilidade, matar no peito e engolir a granada, ou se vai distribuir responsabilizações pelo que aconteceu no Brasil, a gente não sabe. Essa apuração a gente não tem, Mônica? Olha, ele estava muito irritado quando saiu do Ministério, né? Eu me recordo que a gente até, acho que não sei se relatamos aqui, na Folha de São Paulo, seguramente eu relatei, quando a Ludmila Rajar, cardiologista, era cotada, foi fazer uma reunião com o Bolsonaro, aquela famosa reunião com o Bolsonaro, ele estava, e ele bateu na mesa, deu soco na mesa, falou alto, que estava saindo porque não seguiu o jogo político. Ele não saiu feliz do Ministério. Agora, ele tem dado várias demonstrações, né? Subiu no palanque com o Bolsonaro em Manaus, Bolsonaro o homenageou. Então tem muitos rachas entre os militares, tem muitos problemas com pessoas do governo, mas até agora seria, na verdade, uma certa surpresa se ele, de propósito, jogasse a bomba de volta para o presidente Jair Bolsonaro, né? Nada indica, ele não sinaliza nada parecido com isso. Mas CPI é CPI, não é, Megali? Às vezes a pessoa solta sem querer, às vezes a pessoa se contradiz, ele vai enfrentar lá os mais experientes políticos brasileiros, né? Os senadores que estão nessa CPI, e em especial o relator Renan Calheiros, tem muita experiência de CPI, experiência de embates no Congresso, experiência de embates verbais. Também a tropa de choque do governo é experiente, menos ruidosa, mas também bem experiente. Ciro Nogueira, um senador que tem anos e anos e anos de parlamento, mas ali pode ser um risco dele falar isso, dele jogar qualquer tipo de bomba para cima do Palácio do Planalto. Se ele vai fazer de propósito, não parece, porque ele está próximo do presidente da República, né? Então, andou sem máscara no shopping, né? Não parece assim ser uma pessoa que está como Mandetta, que saiu de fato, foi demitido mesmo e se posicionou claramente como uma oposição a toda a política de saúde do governo. Pazuello ficou ali, fez a transição, recebeu um novo ministro. Então, não parece, mas pode ser que jogue, né? Covid é Covid não, CPI é CPI, né? Lembrando que até hoje o presidente não explicou por que demitiu o Pazuello. A gente sabe por que, inclusive a entrevista do
do Weingarten confirmou as nossas suspeitas de que o Pazuello virou o boi de piranha, mas ele nunca verbalizou essas razões, né? Com o Pazuello no cargo, ele elogiava o trabalho espetacular do ministro, com o Pazuello fora. Ele segue elogiando. Imagina, já a Sheila demite a gente, Mônica. Já demitiu, nunca explicou por quê. Aí você vai ver uma entrevista da Sheila e fala, pô, mas que apresentadora no Megali, né? Que coisa. Que colunista era a Mônica, que espetáculo. E a gente lá de pijama em casa fala, porra, por que eu fui demitido? Mas o fato então? é que o Pazuello já falou, né? Ele falou naquele vídeo que ele se negou a dar um pichulé. Sim, política, mas o presidente não verbalizou isso. Sim, o presidente não, então, mas ele pode aprofundar um pouquinho quais foram as razões, né? Pois é. Ele disse do pichulé, e é aquilo que eu falei, né? Com a Ludmilla, ele bateu na mesa, disse que bateu na mesa, que foi uma coisa de louco. E que, falando, só tô saindo do cargo porque eu não entrei no jogo político. Então era um jogo político que envolvia pichulé. Precisa explicar direitinho, né? Isso, queremos saber exatamente as regras desse jogo aí. Mônica Bergamo volta então com outras informações a qualquer momento, né? Porque hoje tem tudo para ser um dia muito interessante com os depoimentos de Mandetta. Oi, Mônica. Tô gorando, é? Dia quente, caliente. Aliás, por que começa às 10 da manhã? Os caras têm que passar um camelo pelo buraco de agulha e em vez de começar mais cedo, 9 que seja, não tô pedindo nem para ninguém madrugar, não. 9 da manhã não seria um horário razoável, não, 10 da manhã. Porra, como é que vai? Todo mundo acorda às 7 da manhã, que nem a gente. Quisera eu acordar às 7. Mônica Bergamo, então, volta com outros assuntos, outros assuntos e outras informações a qualquer momento. Beijo, Mônica. Um beijo.